Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença no mercado editorial e livreiro. Muito antes de ficar conhecida internacionalmente como o berço do coronavírus na Europa, a cidade de Milão construiu a sua fama como a capital mundial do design. Nesse ano, a Semana de Design de Milão lançou um desafio. Chamou 7 arquitetos para repensarem as velhas e boas bancas de revista. A ideia é provar que com esses mobiliários urbanos não são um lugar que vive seus dias finais, mas simplesmente um espaço que precisa evoluir. E por que não evoluir para uma livraria? Desde 2007, São Paulo é oficialmente reconhecida como cidade irmã de Milão. Por aqui, também há pessoas reinventando o uso das bancas de jornais. A Banca Tatuí foi a pioneira. Transformou a decadente banca da rua Barão de Tatuí, na Santa Cecília, em uma livraria cheia de bossa, com shows e eventos descolados. Depois veio a Banca Curva, dançando conforme a música hipster da Vila Boate. Fundada em junho do ano passado, a Combo Café e Cultura é a caçula. É caçula, mas é também ousadinha e a primeira a procriar. Uma segunda unidade acaba de ser inaugurada em Pinheiros. Por trás dela está Lucas Alves, o convidado dessa semana do Publish News. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, Lucas? Obrigado aí pelo convite, é um prazer participar, de verdade. Valeu. Esse podcast é um oferecimento da MetaBooks, a mais completa e moderna plataforma de metadados para o mercado editorial brasileiro. E da Outbooks, dê ouvidos à sua imaginação, escute audiobooks. Já ouviu falar em POD? Significa impressão sob demanda, e nossos parceiros da Livro são referência na tecnologia no Brasil. Permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Deixe seu catálogo 100% disponível e não perca nenhuma venda. umlivro.com.br. Eu sou Fábio Rara e para falar com Lucas Alves, o cofundador da Combo Café e Cultura, temos aqui Thalita Facchini. Tudo bem, gente? Luciana Souza. Oi, pessoal. E Maju Alves. Oi, tudo bem? Esse é o programa do dia 16 de março e estamos gravando no dia 12. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo certinho. Agora, a nossa é a primeira branca a procriar. Gostei, eu achei... Sabe aqueles desenhos de ciências que as células se dividem e nascem uma outra igual, assim? Eu visualizei a banca fazendo a divisão, assim. Conta pra gente, acho que, pra começar, o que é a Combo? A Combo Café e Cultura é a primeira banca do Brasil a se tornar um café especial, uma cafeteria com café especial e livraria. A gente já tinha outras bancas livrarias, a Tatuí é um marco no mercado, bombou muito, foi muito legal, é muito legal. Só que a gente é a primeira a tornar o duplo negócio. A gente é uma cafeteria de café especial e uma livraria, e depende de onde você vem, né? Do lado da rua vira livraria com cafeteria ou cafeteria com livraria, mas aí vocês decidem. E como é que surgiu a ideia de procriar, de inaugurar essa nova loja em Pinheiros? A Combo também é um projeto de ocupação urbana. A gente faz... estar numa banca de jornal significa muita coisa. Não é só... ele encontrou um espaço e montou uma livraria e teve uma boa ideia. Não, você está ocupando um espaço público, você está entregando para as pessoas uma nova roupagem para aquilo que já tá acontecendo. O contato com o público é muito interessante nesse tipo de ambiente e a gente quis ampliar isso também. A gente levou para Pinheiros, lá não tinha uma banca de jornal no ponto, não era exatamente isso, e a gente conseguiu construir no meio com meio container mais uma livraria e uma cafeteria de café especial, os dois negócios. Focando mais em livraria, até porque é a nossa área, né? Uhum. A gente tem poucos títulos e o legal de estar numa banca de jornal é exatamente isso. A gente tem títulos... a curadoria é muito forte pra gente. É a nossa maior força de trabalho ali, é para manter a curadoria das duas bancas sempre em dia com o bairro, com as pessoas, com quem frequenta, com quem vai frequentar, com quem a gente quer receber. Eu acho que a conexão humana ali é o nosso forte, estando nesses espaços urbanos e ampliando
Vocês têm um slogan que é beba um livro, leia um café. Você pode me dizer em cada banca qual é o livro mais bebido e o café mais lido? O livro mais bebido... Pode mandar o título mesmo? Em Pode. Pinheiros, sem Por dúvida, favor. o Mulheres, Mitos e Deusas, da editora Aleph, da editora Goya. E na Franca... Nossa, me pegou de primeira assim, eu não sei. Eu acredito que seja o Metamorfose da Antofágica. A gente vendeu pelo menos uns 200 volumes daquele livro no lançamento. E o cafezinho, qual que é o... O café mais lido, ele é sem dúvida o Café Livreiro, que é um café que tem a mesma função do livreiro. O livreiro introduz histórias. O Café Livreiro, ele é um café de introdução aos cafés especiais, que tem um sabor diferente, tem toda uma rastreabilidade. Outro dia a gente conversa sobre isso. Mas ele é um café de introdução, ele tem a mesma função que o livreiro, que é outra coisa que a Combo preza em primeiro lugar, assim, a função do livreiro. E a gente estava conversando antes de começar a gravar, você disse que aprendeu tudo sobre café depois que surgiu a ideia da livraria, né? Sim, eu já era um apaixonado, mas o conhecimento técnico sobre cafeteria, sobre café, veio junto com a Combo. Eu conhecia do mercado, eu estava no mercado editorial há 6 anos, trabalhei bastante em algumas editoras como assessor de imprensa, na Aleph, na área de comunicação. Então o mercado editorial eu conhecia, fazer curadoria de livros era algo que para mim era mais natural. Agora a parte do café veio com a prática. E como foi essa transição de trabalhar da editora para uma livraria? Cara, eu acho que a primeira transição é ideológica. Você tá numa posição muito diferente quando você tá na editora. Você tá na posição de vender a sua obra quase. Você cria junto ali, quando você tá fazendo a edição, você tá vivendo aquilo. Quando você tá na livraria, você entra numa posição de introduzir histórias, de fato. Eu acho que é a função do livreiro, e eu abraço muito isso. Quando você tá na livraria, você tá levando as suas histórias. Quando você tá quando você tá na editora, você tá levando as suas histórias. As histórias com as quais você trabalha. Quando você tá na livraria, você tá levando todo mundo com você. Você é a ponta do iceberg ali, você é quem está sendo visto, é você que está introduzindo essas histórias ao público e a quem também quer ser introduzido e tudo mais. Mas e quando você tinha essa ideia de criar, falar, vou fazer uma livraria, e estando do outro lado do balcão, e hoje em dia, você tem alguma coisa que você chegou e falou assim, nossa, não era nada disso, você tinha uma coisa na mente que você encontrou a realidade e era bem diferente? O que eu penso que era mais diferente é a ideia de ser vital. Talvez eu acreditasse antes de... Eu sempre acreditei que as livrarias eram vitais, mas eu não acreditava que mercadologicamente elas iam sobreviver. Quando eu abri a minha própria livraria e arrisquei nesse ponto, eu passei a acreditar que é possível um mercado onde existam livrarias e que elas convivam com o mercado digital de forma muito saudável. A gente só vai precisar mudar alguns formatos, algumas entregas, mas eu acho que essa é a primeira coisa. Quando eu estava em editora, eu não me importava muito bem, até pela minha área, eu era da comunicação, eu não me importava muito bem com quem estava passando o livro para frente. Era uma coisa que eu não me preocupava. Quando eu abri minha livraria, quando eu prezei por isso, mesmo sendo um rato de livraria desde que eu nasci. Eu cresci nas grandes livrarias de São Paulo, assim, eu tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque faz parte da minha vida, faz parte da minha formação, frequentar esses lugares. Mas ao mesmo tempo, quando eu trabalhava em editora, eu queria ver o livro rodando, não importasse por onde. Agora, quando eu abri a livraria, quando eu abri a Combo, uma nova ideia veio. Veio de que é possível ser humano, é possível vender livro de forma humana, é possível manter um negócio editorial de forma saudável. E como é o seu contato com os seus clientes ali nas duas combos? E a diferença de um cliente da primeira loja com a loja de Pinheiros? A primeira, falando dos Jardins primeiro, falando da Combo da Alameda Franca, eu fiz parte do bairro. Eu me tornei parte do bairro. A gente fazia parte daquele ambiente que é os Jardins. Que ao mesmo tempo que é tradicional, ele é ele traz algo contemporâneo. Ao mesmo tempo que você atende as senhoras de 95 anos, você atende a molecada de 18 que tá querendo ler algo mais vivo, mais forte. Aí vem a senhora e fala assim, eu queria ler um romance, um Isadora Duncan, alguma coisa assim. Sabe, tipo, fazer parte do bairro foi a melhor coisa que me aconteceu ali na Alameda Franca.
A Pinheiros está aberta há 2 semanas, né? A gente ainda tá dizendo oi, tá pedindo licença para entrar. Até para outras grandes livrarias que tem lá. A gente tá chegando e tá caminhando para a mesma direção. A Combo, ela faz parte do ambiente urbano. E tá dentro do nosso escopo ali. As pessoas chegam na gente e conversam sobre qualquer coisa, porque é como se elas estivessem indo para casa, assim. É tipo o papel do que era jornaleiro, acho que quando eu era pequeno, talvez, porque tinha uma ideia assim, mais de ser essa parte, é o caminho para algum lugar, mas você fala oi, fala da novidade, alguma coisa assim também, né? Você tá, diferente da livraria, você tá dentro da rua, né, na verdade. Puxando minha sardinha pro meu lado, a Combo, ela é muito mais acessível que qualquer livraria. Você não precisa entrar num ambiente, você não precisa entrar naquele templo cheio de livro e tal. Não, a Combo, ela é leve. Então a pessoa passa a viver a Combo, a viver a livraria de uma maneira diferente. E o livreiro, ou qualquer pessoa que esteja atendendo, às vezes não sou eu, acaba entrando pra vida das pessoas que frequentam o bairro. Mas uma outra dúvida é, porque o espaço é pequeno, quantos títulos cabem? Desculpa. Na Franca eu tenho 2.000 livros, com mais ou menos 1.500 títulos. Na Pinheiros a mesma quantidade, só que com mais títulos. Eu devo ter uns 2.000 títulos lá. Se a gente estivesse falando de um modelo anterior, a ideia seria crescer a livraria, né? Na verdade, digamos assim. Eu tô falando assim, na época que as Mega Store eram uma solução, mas você abre uma outra unidade. Como que, primeiro, você escolhe esses títulos, que é um número muito pequeno em relação ao que... É uma prateleira da, sei lá, Livraria Cultura da Paulista. Exato. E como que você escolhe, para 2 públicos teoricamente diferentes, né? A gente tem uma base que o filósofo John Ruskin, eu não me lembro se o primeiro nome dele era John, de fato, desculpe, mas o Ruskin falava que existem 2 tipos de livro: os livros de hoje e os livros de sempre. É isso que a gente usa. Na Combo só tem livro de sempre. Entendi. Mas sobre os públicos, aí tá mais em encontrar o que o público daquela região quer receber. A gente tem que ter a nossa curadoria, o nosso ponto, o que a gente defende, mas a gente também é um negócio. E também tem pessoas envolvidas. Então a gente trabalha exatamente com o que o público vê. Por exemplo, em Pinheiros a gente tem muito mais livros em inglês do que a gente tem na Franca, por exemplo. E a gente tem uma coisa que nós mesmos criamos, que é o método de curadoria e indicação humana. Hoje o mundo, todas as indicações, todas não, é um exagero, mas 90% das nossas indicações são feitas via algoritmo. Esse algoritmo entende o que a gente quer e ele vai entregar talvez coisas que a gente goste pro resto da vida. Só que para Combo isso é estranho, porque elimina exatamente as referências, a criatividade, a diversidade que o mundo editorial pode entregar, que as histórias podem entregar. Então a gente tenta, a partir da nossa metodologia de curadoria humana, um ambiente não algorítmico, conversar com as pessoas, entender o que pode surpreendê-las, entender o que elas desejam. E se ela quiser, a gente indica um livro, a gente apresenta uma história. A nossa função é dar poder de escolha também para as pessoas dentro de uma livraria, dentro de um ambiente. Elas escolhem as histórias delas. A gente só apresenta. Vocês vendem livros novos e também vendem usados. Nas duas? Nas duas. A gente até brinca que não é um livro usado, ele só foi lido. Tá. É um livro já lido. Nas duas tem livros já lidos, mas 90% do acervo é sempre de livros novos. Tem um pouco mais na de Pinheiros de livros já lidos, mas não é uma regra. A gente trabalha com histórias. Então se essas histórias vierem de uma edição especial de 1948, muito legal. Mas se ela for um livro novo, como boa parte como eu também já trabalhei em editora, também gosto de livros novos, não tem problema pra gente. Nós trabalhamos com histórias. E como funciona a relação de vocês com as editoras? Vocês trabalham com quantos exemplares elas mandam para vocês? Como é feita essa curadoria por dentro? Consignação? Consignação ainda existe e ainda é uma solução para o mercado. Espero que um dia a gente não precise mais disso. É sincero isso, mas hoje, principalmente para as pequenas livrarias, a consignação ainda é uma solução muito interessante para o mercado. As editoras são fundamentais até para a nossa curadoria, porque elas também me apresentam novas histórias.
Elas também têm essa função. E elas precisam ser nossas parceiras para entender também que eu não posso receber 800 livros da mesma editora. Ele vai ocupar a banca inteira. A gente tem mais histórias para contar. Então elas são nossas parceiras tanto no ponto de nos apresentar novas histórias, nos trazer novidades, nos colocar junto, como também na ideia de tipo, pô, vou mandar 2 livros de cada pro Lucas sim. E vou mandar os livros que ele tá escolhendo. Porque ele entende que o público dele vai buscar esse tipo de obra. Ou ele entende que é possível trabalhar com essas obras dentro do ambiente da Combo. A gente queria que coubessem 1 milhão de histórias ali. Mas eu não acho que é necessário. Eu não acho que a gente precisa de tanto. A Combo, eu vejo isso um pouco pro futuro do mercado. Vão nascer milhares de bancas com livros. E cada uma vai ter o seu charme. O nosso charme, eu acho que é a curadoria e os livreiros e o lance humano da parada. Mas pode ser que amanhã nasça a banca foguete e só venda ficção científica. E vai ser maneiro pra caramba, eu quero mais é que aconteça. Eu tava lendo as suas entrevistas anteriores para outros lugares e vi que vocês, a cada 3 meses vocês criam uma coleção com um título, com um tema específico. Vocês ainda fazem isso? Como Sim, como é que funciona? A gente renova tanto o catálogo quanto o cardápio. Ele é feito para contar histórias. Ele é feito para conversar com o público sobre histórias. Então, a cada 3 meses, a gente troca boa parte do nosso catálogo, do nosso acervo e do nosso cardápio. Nos últimos 3 meses, a gente teve o café Joyce, Kafka e Virginia Woolf. Foram os nossos 3 primeiros. Foi legal pra caramba, porque a gente explicava, tipo, por que o Virginia Woolf é um café mais equilibrado? Porque numa... Aí a pessoa fala, porque a Virginia não era exatamente um exemplo de pessoa equilibrada, sabe? Tipo... Aí eu falava, primeiro porque a gente não sabe. Ela só teve um final trágico, mas a gente não sabe sobre o equilíbrio da Virginia. Segundo, porque de acordo com uma biografia, que eu não vou me lembrar agora, gente, desculpa, estava escrito, o biógrafo dela falou, o texto dela era matemático. O texto dela é perfeito, é extremamente equilibrado. Quando você lê uma obra da Virginia, você encontra a qualidade do texto. O final e o começo têm o mesmo peso numa obra da Virginia Woolf. Isso é lindo. Isso merece um café de presente, sabe? Tipo, já o Joyce, ele é muito louco. O texto dele é muito louco. Você vai pegar Ulisses, boa sorte, sabe? Tipo, tamo junto. Eu também tentei ler Ulisses a primeira vez e foi uma loucura. Precisei ler acompanhado, igual todo mundo. E eu queria um café que passasse isso pras pessoas. E hoje a gente tem o Vonnegut, que sim, é o meu autor favorito de ficção científica. A Combo é humana, ela vive o pessoal que trabalha lá também. E ele é extremamente ácido. E nosso café é um café fermentado, é um café que vai te lembrar frutas vermelhas, assim, sabe? As histórias estão juntas. Beba um livro, leia um café, ele quer dizer que são histórias. Você pode experimentar as histórias a partir de qualquer experiência. E as pessoas perguntam realmente a explicação do café ali, com o nome, a referência dele? Perguntam sim, mas mais do que perguntam, elas identificam. E é essa hora que dá vontade de chorar. Porque eu acho que a dificuldade do café hoje em dia, mas eu acho que da literatura, e talvez em qualquer caso, ela se expande, se complexifica, tem muito mais tipos, etc. Né? Fui com uma amiga num café muito interessante, só que você fala assim, mas e aí, a gente vai tomar o quê, né? Porque você quer um café, só que os termos, quando você não está acostumado, é tipo, e veio com aroma de abacaxi, alguma coisa assim. Não, eu te pergunto o que você gosta de ler. Eu comi um café aromatizado ontem. Eu, Léo e Maju, fomos lá. E aí eu fiquei meio tipo, o que é isso? Eu vou convidar vocês para tomar um café lá na Combo. Não é aromatizado, é café. Espero que vocês gostem. Mas, você me falou, como eu escolher o meu café? Sabe uma das perguntas que eu faço para ajudar as pessoas a escolher o café? Que é a mesma pergunta que eu faço para ajudar as pessoas a escolher um livro quando elas precisam. O que você gosta de ler? Como são as suas histórias? Quando a gente está atendendo alguém na livraria, muitas vezes eu não acho legal perguntar para a pessoa o que você lê. Porque hoje no Brasil nem todo mundo lê. E eu não preciso deixar a pessoa envergonhada por estar dentro de uma livraria falando assim, eu não leio. Não, o que você gosta? Como são suas histórias? Como você vê? Qual é o seu filme favorito? O que você gosta de comer?
tudo isso ajuda a gente a identificar alguns pontos que podem trazer para a pessoa uma história legal, uma literatura interessante, entendeu? Pro café eu uso a mesma coisa. O que você gosta de ler? Eu gosto de ler Kurt Vonnegut. Pô, eu vou te oferecer um café que tenha a mesma potência dele, sabe? Porque é isso, né? Quantos processos você tem? Quantos tipos de café você tem? Vixe. A gente tem alguns métodos de coados. Deve ter uns 4 ou 5 métodos de coados. Eu já assumo que eu não é a minha especialidade de café, galera. A gente tem 4 métodos de coado. Tem expresso. E além de tudo disso, a gente tem outros drinks, como o Bukowski, que é um cold brew. O Bukowski é um cold brew que fica 18 horas o café infusionando em água gelada. Mas por que Bukowski? Simples, intenso e maravilhoso. Gostei. Gosto do Bukowski. Eu lembro quando o Azevedo veio aqui, há um tempo atrás, ele contou uma das coisas que era importante para uma livraria com o tempo, era de que o café era tão importante quanto a livraria. O Lucas está mostrando uma tatuagem exatamente. Tá na pele. Tá na pele dele. Eu tenho uma tatuagem que eu fiz muito antes da Combo, que é Café e Livros. Eu nem coloquei os títulos do livro, porque poderia ser qualquer livro, poderia ser qualquer café. Hoje em dia não pode ser mais qualquer café, mas antes podia. E como você consegue a ideia de ter uma livraria que tem poucos títulos e o livro ser um produto que tem um valor agregado baixo, que gera pouco, o faturamento talvez seja mais difícil se você não tem um volume. Como você consegue juntar isso? Porque você pensa a ideia que você tem, eu imagino que, claro que está sendo bem sucedida, mas a ideia é que ter curadoria, num lugar de muito movimento, principalmente a pé, obviamente o café, mas como fazer isso virar um negócio bem sucedido? Essa é uma pergunta interessante, porque ela fala sobre o modelo que a gente se acostumou do mercado editorial. Ela fala muito mais sobre o quanto você precisa vender para manter seu negócio. Sim. E eu digo, você talvez não precise vender igual a livraria Megastore vende. Talvez você precise de um ambiente menor. E seu negócio vai ser bem sucedido e você vai conseguir abrir outro. E vender um pouco menos, mas vender bem. Deixar seu público ao seu lado. Trazer as pessoas para dentro da sua ideia. Convidar as pessoas para modificar a sua ideia. A gente se acostumou com um ambiente de livros onde eu preciso vender 1 milhão de livros para ter um negócio. Hoje eu não preciso vender 1 milhão de livros. Eu preciso vender a quantidade de livros certas para as pessoas que querem aquelas histórias. E isso torna um negócio saudável. Pode parecer meramente conceitual o que eu estou falando, mas não é. Você precisa de um negócio saudável e você precisa organizar suas contas e tudo que você criou a partir da quantidade de livros que você precisa vender. Eu não preciso de uma Megastore. Então eu não preciso do volume de uma Megastore. E com isso quer dizer seus custos fixos são mais baixos. São mais baixos. Mas é evidente, eu tenho uma banca. Eu não tenho, sei lá, uma loja no shopping. Talvez a Combo... Talvez a gente vá parar num shopping. Pode ser. Não tô não me permitindo a nada. Mas hoje não faz sentido pra gente pagar um aluguel de uma loja de shopping pra vender livro. Que sim, a gente sabe que não é... A gente não tá, sei lá, num ambiente onde eu vou conseguir vender 1 milhão de livros por mês. Mas eu vou conseguir vender os meus livros. E a gente vai conseguir fazer isso pra sempre, se tudo der certo. E tem a ver meio também com a reeducação do seu próprio público, né? Você diz que tem gente que vai todo dia lá na Combo pra pegar café, pra ver um novo livro. O legal de ter... A gente tá mesclando bastante o assunto com a cafeteria, eu fico muito feliz disso, porque é realmente uma coisa só. Mas o legal de ter a cafeteria é que numa livraria os clientes são mais ou menos mensais. Eles se repetem mais ou menos mensalmente. Às vezes alguns semanalmente, mas pra via de padrão, mensalmente, a pessoa vai uma vez por mês lá comprar um livro novo, trazer alguma coisa. Esse mesmo cliente que compra um livro novo meu mensalmente, ele vai todo dia na cafeteria. Então ele tá todo dia trocando com a gente o que ele tá gostando, se ele não tá gostando, o que ele tá falando, o que ele tá achando do livro que ele levou. Se ele não tá gostando, eu consigo melhorar a curadoria pra ele. A gente consegue trazer algo novo. A Combo é um ambiente de convívio diário.
As livrarias têm, talvez, as grandes, né? Falando das grandes, elas têm um público mais amplo? Talvez. Só que eu tenho um público diário, o que o meu retorno é muito... Eu conheço por nome boa parte dos meus clientes. E apelido. E os planos pra Combo? Dominar o mundo. Não, brincadeira. A gente pretende ter mais lojas, sim, mas sempre manter a curadoria e as histórias como foco. Somos humanos, a curadoria é humana, as histórias são o foco. Pode parecer, mais uma vez, conceitual, mas não. É o que torna o negócio viável. Enquanto tiver história pra contar, a Combo vai estar aí. É um ambiente cultural, mais do que só uma livraria, só um café. Ela é tudo. Quantas pessoas trabalham em cada uma? Nós temos ao todo 20 pessoas na equipe. Já é bastante. Porque não é exatamente a mesma quantidade numa na outra, as pessoas se movem. São duas bancas, são dois locais próximos, né? A gente tá uma em Pinheiros e uma na Alameda Franca, nos Jardins. Então a gente tá se movendo o tempo todo. Então você vai me encontrar alguns dias aqui na Franca, você vai me encontrar alguns dias em Pinheiros, você vai encontrar o pessoal do café alguns dias na Franca, outro pessoal em Pinheiros. A Combo é uma coisa só, em 2 lugares diferentes. E um outro fator da livraria, dita as menores, independentes, etc., também é a questão dos eventos, né? Vocês trabalham também com... A gente trabalha com eventos, a gente não tivemos muito até agora, até porque a gente tem pouco tempo de banca. Nós somos os caçulas, né? A gente tem pouco tempo de livraria. Talvez a gente seja caçula até nas livrarias independentes. Se eu pegar a Simples, tá aí há um tempão. A Mandarina também chegou agora, chegou até depois da gente, mas também tem um ambiente legal, que tá sempre fazendo evento. A galera das livrarias independentes é bem legal, assim. Eu digo com muita facilidade que a gente tá junto nessa. Tá todo mundo correndo um do lado do outro. E sim, eventos são fundamentais. Não só pra vender, mas pra tornar o ambiente cada vez mais social. Vamos ocupar. A gente ocupa os espaços. A Combo tá aí e ela ocupa os espaços. Os eventos ajudam nisso. Eu acho que só pra terminar numa coisa, sei lá, que me incomoda também, mas o que você acha do ambiente atual em termos assim, dos livros se tornarem produtos de atração para determinados e-commerce e jogando muito o online tem essa cara de muito baseado em desconto, né? Tipo desconto final. Como que a Combo pode ir inserida nesse meio que o online representa, sei lá, mais da metade pelo menos do comércio de livros? Eu tenho uma resposta que ela visa um meio termo, mas às vezes a gente sabe que esse meio termo também não existe, né? Eu digo que enquanto acharem saudável essa ideia de vender tudo com um desconto absurdo, talvez a gente nunca alcance o valor necessário para se fazer um livro ou uma livraria física também saudável. Mas ao mesmo tempo, a competição entre uma livraria independente e uma livraria online, a gente não precisa citar nomes, mas todo mundo sabe do que a gente está falando, ela não existe. É impossível eu competir com essa máquina gigante. Eu não entro nessa. Na Combo, a gente tem pouquíssimos descontos. Normalmente são descontos combinados com as editoras, quando a gente dá algum desconto. Senão eu trabalho no preço de catálogo, porque eu acho que esse é o preço saudável, tanto pra gente da livraria, quanto para as editoras. E talvez dessa forma a gente alcance um ambiente editorial melhor. Enquanto a gente querer vender 1 milhão seguidão, assim, 50% de desconto, eu não sei se a gente vai conseguir sobreviver. A Combo sobrevive, porque ela não vende livro. A gente tem toda uma experiência que ajuda, que colabora para que a nossa história seja divulgada, para que os nossos livros saiam das nossas prateleiras e vão para casa das pessoas. A questão da curadoria humana também existe. Só que preço, eu nunca vou disputar preço. Não tem como. Eu não tenho como e não tenho capacidade, não tenho porquê, não tenho tamanho, não faz sentido. Então, se eles querem jogar com isso, é porque eles podem. As independentes não podem. E a gente vai tentando sobreviver cada um como pode. E a gente tem uma pergunta pra você, Lucas, veio da nossa plateia. Dos nossos ouvintes. Olha, a Rua Saturnino, mandaram carta pra Rua Saturnino de Brito. Era isso, né? Da Xuxa, mandaram uma carta pra Rua Saturnino de Brito.
Olá, Lucas, bom dia. Meu nome é Sérgio, da Editora Cosmos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Primeiro, parabenizo por mais uma unidade da Livraria Combo e da Combo Café. E queria perguntar o seguinte: as bancas de jornais hoje vêm passando por uma degradação, né? Você acredita que o caminho seria a transformação dessas bancas em livrarias, em mini livrarias, né? Eu queria saber a sua opinião e que você pudesse falar um pouquinho dessa última unidade que você montou, quais são os custos e se você acha que essa transição pode ser um caminho, né? Já aconteceu com a banca Tatuí, com uma outra banca pela cidade, né? E se você acha que esse pode ser um caminho, tá bom? Parabéns e estou torcendo por mais esse sucesso. Um abraço. Caraca, que da hora. Vamos dividir, acho que a resposta em 3, começando do final pro começo, né? Falando sobre a Pinheiros, os custos, eu acho que é um custo mais baixo do que você abrir uma loja física com, sei lá, 100, 200 metros quadrados. Só que não é um custo exatamente baixo, envolve investimento. Perdão. Envolve investimento, e investimento às vezes não é só dinheiro, juntar equipe, colocar arquiteto para trabalhar, para criar um ambiente que não pareça uma loucura você montar uma livraria e uma cafeteria em 6 metros quadrados. Tudo isso envolve investimento e questão de custo. Não é mais baixo do que uma livraria de 200 metros quadrados. É o que eu acho que é justo revelar. Sobre a transformação das bancas. Eu sou jornalista de formação, fui assessor de imprensa, trabalhei com jornalismo. Para mim também não é feliz ver uma banca de jornais quebrar, não ter um cliente, não ver jornal vender. Também eu não sou um cara que estou comemorando isso. Só que ao mesmo tempo, a função de uma banca livraria e uma banca de jornal é a mesma. A transferência de histórias. É você contar uma história. Talvez mude a data que a história foi escrita, mas a função básica é a mesma. Talvez todas virarem livrarias, não sei. Mas cada uma encontrar o seu caminho, eu acho legal. Talvez algumas consigam ainda vender jornal. Talvez outras virem livrarias. Talvez outras... Não sei, tem uma galera vendendo tabacaria, sabe? Coisa de celular. Coisa de celular. Eu acho que os negócios devem encontrar seus caminhos. Acho que isso é bastante do empreendedor, do humano. É até engraçado quando eu falo assim, mas as coisas encontram seus caminhos. Nada some do nada, assim, tipo, isso se implode. As bancas de jornais vão estar aí. Talvez não com a mesma cara, mas elas vão estar aí. Talvez outras combos, outras livrarias dentro de bancas de jornais. Talvez outras tatuís. Não sei qual é o formato do futuro. Mas eu sei dizer hoje que a função da banca livraria e a função da banca de jornal é bem parecida, mas ela traz um fresh novo. Ela traz algo novo porque a gente precisa ver coisa diferente na rua. É humano, a gente enjoa do que a gente tá vendo. Então a gente precisa sempre tá antenado, tá renovado, tá legal pro público. Talvez as bancas de jornais tenham parado no tempo. E as livrarias e as livrarias que se encontram em bancas de jornais, elas estão condizentes ao momento do mercado editorial delas. É isso? É isso. E passa pra gente o endereço certinho de cada uma, né? Passo. A Combo Jardins, ela fica na Alameda Franca, de esquina com a Augusta. É uma banca de jornal preta, ela é uma das bancas mais antigas da Augusta. A gente ainda tem essa questão de guardar um ponto histórico aí, de proteger alguma coisa. E tem um carinho imenso por ela, foi a primeira Combo. Ela abre ao meio-dia, de segunda a sábado, e fecha às 19h. Então dá pra vir beber um livro e ler um café com a gente por lá. A Pinheiros, ela fica na Joaquim Antunes 367. Ela é um mini container que fica antes da Rebouças ali. É só subir a Pinheiros, virar à direita, vai dar na Combo. É perto da travessa.
Tem outras livrarias na região. Aquela região é a Nova Seattle ali. Tem cafeteria e livraria a cada 2 esquinas. Caminhe por Pinheiros e leve um livro, sabe? Tipo, eu acho que essa é a ideia. E a Combo tá aí pra participar. Muito bom. E a gente tem orgulho de passar várias dessas pessoas por aqui, né? Sim. Pô, eu tenho orgulho de estar junto com essa galera aí. Muito bom. E agora vamos ouvir o Momento Metabooks. E aqui no Momento Metabooks, falando com Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Tudo bom, pessoal? E aí eu sei que a gente tem não só uma novidade, mas uma notícia muito boa, né? Qual que é, Ricardo? Conta pra gente. Fábio, tem uma novidade legal aí, que é o prêmio Publish News Metabooks para qualidade de metadados. Os melhores usuários e fornecedores, digamos assim, de metadados. O prêmio vai estar em 2 categorias, né? Categoria editor e categoria livreiro. E quem que são os finalistas? Os finalistas são, do lado dos editores, por ordem alfabética, que fique bem claro. A editora Contexto, a editora Évora e o Grupo A. E do lado das livrarias, a gente tem a Amazon, a Martins Fontes da Paulista e a Submarino. E como que vocês chegaram nesses finalistas, Ricardo? Bom, do lado dos editores, Fábio, a gente tem na plataforma um controle que é o controle de status de qualidade. Na verdade, esse status de qualidade ele é formado automaticamente de acordo com o preenchimento de alguns campos específicos. Então a gente tem a qualidade bronze, prata e ouro. Né? Dependendo das informações que o editor fornece, além das informações básicas que são os campos obrigatórios. Então nós pegamos essas medalhas, vamos chamar assim, né? Essas classificações, e para cada uma delas nós demos uma pontuação e montamos uma tabela com essa pontuação, também considerando a quantidade total de títulos da editora para poder... Então a gente considera não só o número de títulos que a editora tem em bronze, prata e ouro, mas é também a proporcionalidade de títulos que ela tem em bronze, prata e ouro. Entendi. Né? É uma fórmula matemática e chegamos os 3 com pontuação maior. E do lado das livrarias? Do lado da livraria, é uma análise um pouco mais demorada que a gente tem que fazer pelo lado de cá, que é a comparação de a quantidade de dados que a gente entrega de cada editora e o quanto a livraria usa dessa informação recebida. Porque tudo que está na plataforma sempre é entregue a todas as livrarias ou distribuidores. Então não é assim, o cara paga menos, recebe meia dúzia de campo, o outro paga um pouco mais, recebe mais. Não, todo mundo recebe a mesma quantidade de informação, ou seja, toda a informação na plataforma. Aí depende de como a livraria utiliza e disponibiliza essas informações, mostra para o consumidor ou usa essa informação para desenvolver alguma ação. Esse foi o parâmetro do lado da livraria. Muito bem. E no final, dos dois lados, né? Quanto maior a qualidade, maior a chance de ter mais vendas, não é isso? O objetivo, no final, é esse, né, Fábio? É ajudar editores a tornar seus livros mais visíveis e, tornando mais visível, aumentar as vendas. E quando você aumenta a venda, ajuda o livreiro e o próprio editor. Muito bem. Então a gente se vê ali na entrega do prêmio, né? Se Deus quiser, estaremos lá para entregar o troféu aos 2 vencedores. Muito bem. Valeu, Ricardo. Até a próxima. Valeu, Fábio. Abração. Agora vamos falar do quê? Indicações? Ó, tem um corinho aí. Tem alguma coisa pra gente falar sobre o prêmio, Maju? No dia 12 de março? As inscrições estão fechadas, nossa lista de espera está aberta. Quem quiser entrar no site e dar uma olhada. A votação como é que tá? A votação foi encerrada. Então tá bom. A votação encerrou no dia 13. Então a gente já sabe o ganhador, vocês vão descobrir lá no dia da cerimônia. Vamos lá então para as nossas indicações? Vamos! Já que você tá com a voz aí, vamos lá, Maju, o que você tem pra indicar? A minha indicação vai ser o filme O Homem Invisível, que lançou. Esse filme é absolutamente maravilhoso. Ele é muito melhor do que eu esperava. Assim, eu não sou uma pessoa que assiste muito filme de terror,
porque eu sou muito assustada. Mas eu queria assistir porque falaram muito dessa questão dele mostrar, tipo, um relacionamento abusivo e tudo mais. E, de fato, ele é muito, muito bom e mostra muito isso. Achei maravilhoso. Vale a pena. E acho que talvez seja, então, a primeira versão desse livro, né? Que é baseado no livro que seja boa, né? Porque o resto... Sim. É complicado a versão de ficção científica, né? Sempre é uma tristeza. Já que agora você começou a falar, Lucas, e você tem alguma indicação pra gente? Tenho. Eu tô numa fase de autores japoneses na minha vida. E eu acabei de ler eu não sei se pode ser considerado um mangá, mas é um quadrinho chamado Ayako. Ele saiu pela editora Veneta. É um quadrinho maravilhoso sobre a ocidentalização do Japão e como aquilo mudou a estrutura da sociedade. Eles pegam uma família tradicional e inserem ela nos meios mais modernos. É um absurdo. O traço é lindo. É uma mega viagem. E aproveitando a mesma onda, eu também acabei de reler Náusica. Que já é um pós-apocalíptico aí. Muito interessante, com questões ambientais também maravilhosa. Então essas são as leituras da minha semana e indicações. Nossa, muito boas. Já vou colocar na lista aqui. Thali? Eu acho que eu esqueci a minha indicação, mas enfim, eu tô com... pode passar pra Lu, que aí... A Lu, vai lá, Lu. Bom, eu quero indicar o Tarô de Marcélia, da editora Pensamento, das novas edições que eles fizeram agora, que tão lindas, assim, sabe? Edição de colecionador. O primeiro é uma edição baseada na arte gráfica de 1760, facsímile, caixa, as cartas, muito bonita. E o outro é uma nova edição do livro do Carlos Godo, que também está com uma caixa, com livro em capa dura, edição a 4 cores, as cartas também foram reestruturadas, tem notas dos editores, está muito bonito realmente essas duas edições do Tarô de Marcélia. Lembrei minha indicação. Vai lá, tá? Essa semana inteira eu tava ouvindo o podcast da Wanda, um milkshake chamado Wanda. E aí eu tinha parado de ouvir por um tempo e voltei agora. E como é bom esse podcast. Enfim, tem 2 horas de duração, mas enfim, você pode distribuir durante a sua semana e você ouve lá na sua paz. É muito bom, engraçado. Vira minissérie, né? Vira minissérie. Falando em série, eu também vou indicar a 3ª temporada de The Good Doctor, que eu estou assistindo. E a 4ª temporada de This Is Us. Só pra lembrar as pessoas aí assistirem essas séries que são muito boas. Vamos chorar com This Is Us. Todos os episódios, né? Todos os episódios. Se você não tem coração, não dá pra ver This Is Us. É muito bom. Eu considero, uma novela muito boa. É demais, é muito boa. É uma novela muito bem feita. Exatamente. É uma boa comparação. Até por estrutura. É, né? Tenho 2 indicações, uma pro tempo que a gente vive hoje, né? Não tem como você falar de coronavírus, mas eu acho que tem um cara que tá falando muito bem, que chama Átila Yamarino. Ele faz parte do Nerdologia e tal, ele é sobre... nossa, não sei o que, científica, putz. De esclarecer melhor as questões científicas no divulgação científica. Obrigado, divulgação científica. Mas ele é um infectologista, etc. E tá falando com todo mundo, de várias formas, de como o coronavírus é de verdade, tirando um pouco dos mitos. E acho que informação nesses tempos é super importante, né? E tem um outro que é... Acho que vai ser esse. Acho que esse tá bom nessa semana. Desistiu porque meio que eu esqueci o resto. Tá bom. Queria agradecer ao Lucas pela presença. Nossa, foi demais. Obrigado mesmo, pessoal. Eu acho que a gente vai lá, né? Tomar um café, ou ler um livro, ou ler café. Fazer os dois? Beber um livro, ler um café. E obrigado a todo mundo aqui, gente. Valeu. Obrigada. Pela presença. E também eu queria agradecer. Agora a gente vai ouvir um trecho do 100 Dias Entre Céu e Mar, indicado pela Carolina Ataíde, do pessoal lá da Outbooks. Valeu, até segunda que vem. Até. Valeu, pessoal. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Carolina Ataíde e eu vim contar hoje pra vocês um pouquinho do meu audiobook preferido, que é o 100 Dias Entre Céu e Mar, da Companhia das Letras. Esse audiobook é um audiobook do Amir Klink, que é também narrado por ele. E para quem não conhece o Amir é um grande navegador brasileiro. Ele é super experiente, já fez expedições para vários pontos do planeta,
várias situações extremas, assim, e nesse audiobook em específico, ele conta uma expedição que ele saiu da África e veio até o Brasil, ele saiu da Namíbia e veio pra cá a remo, sozinho, durante 100 dias. E o que eu acho mais incrível nessa história é que ele fez isso num momento que não é como hoje, que a gente tem muita tecnologia e muito suporte para fazer esse tipo de coisa. Ele fez no momento que ele fazia as navegações baseadas nos astros e tudo de forma muito mais manual. E é super legal ver como é que ele se preparou para esse momento, como ele estava realmente entusiasmado com a ideia e preparado para de fato fazer isso ser possível. E o fato de ser narrado por ele mesmo, a pessoa que viveu toda a experiência, a pessoa que escreveu o livro, faz tudo ficar muito mais empolgante e é super legal. Espero que eu tenha deixado vocês um pouquinho curiosos para ouvir essa história. E é isso, obrigada. Tenso, andando em direção ao cais, senti que aqueles seriam os meus últimos passos em terra firme. O cheiro de porto no escuro, a areia quente sob os pés, os vagões enferrujados, o barulho das vozes humanas, quando novamente? Eu não sabia, e tampouco importava naquele momento. Estava nervoso, impaciente, desesperado para ir embora. A saída fora autorizada a partir de Dias Point, e para lá eu seria rebocado por um veleiro, o Stormvogel. Na ponta do cais já estavam todos esperando. Helena com as crianças, a querida Anne-Marie e os inesquecíveis amigos de Luderitz, com as caras amassadas de sono e alguns olhos molhados. Tinha um enorme nó na garganta e simplesmente não pude me despedir de ninguém. A voz não saía. Pulei no barco e antes que me afastasse, Helena atirou uma chuva de flores. É para Iemanjá, faça uma linda viagem, Amir, ela gritou. Gunther, o único entre aquelas pessoas maravilhosas que não traíram uma ponta de nervosismo, não parava quieto e berrava: cuide-se direito, não deixe que te peguem, queremos visitá-lo em Paraty. De um veleiro antigo de casco negro e que eu mal podia enxergar no escuro, ouvi um anônimo: boa sorte, homem! Agradeci em silêncio. Aos poucos o cais foi diminuindo, fundindo-se com os contornos áridos das dunas que cercam a cidade. Passamos a última boia de indicação do porto, com sua luzinha vermelha e o eterno bater do sino que orienta os pesqueiros perdidos na neblina. O dia começou a nascer, envolto em uma neblina baixa que fazia as altas dunas do deserto parecerem nuvens sobre o horizonte. Focas e golfinhos surgiram brincando em torno do barco. E ao dobrar Dias Point e Halifax Island, onde vive uma simpática colônia de pinguins, o mar subitamente mudou.